Olá, na nossa aula de hoje nós iremos estudar a proeminência e o poder da Igreja Católica durante a Idade Média. Para que a gente inicie o nosso assunto, é importante falar do Império Romano, o império mais poderoso do mundo antigo, um dos maiores impérios da história da humanidade. À medida em que o Império Romano ele foi fraquejando, ele foi perdendo força até a sua consequente invasão na sua parte ocidental pelos povos denominados por eles de bárbaros, uma instituição, a Igreja Católica, foi se fortalecendo, justamente no período em que o Império Romano mais ia perdendo força, ia perdendo ímpeto e ia se enfraquecendo. Vamos ver como essa história se deu. O cristianismo, de religião perseguida pelo Estado romano, tornou-se religião oficial do Estado romano. E como se deu essa história? O porquê dessa perseguição? Bom, o Império Romano era um império politeísta. Os romanos acreditavam em vários deuses, na existência de vários deuses. Os romanos também pregavam, aceitavam como normal a escravidão. O cristianismo falava que existe apenas um Deus. O cristianismo falava também que todos nós somos irmãos e que o verdadeiro reino não era o reino aqui na terra, mas um reino no céu, um paraíso. Mandava dar a César o que era de César e a Deus o que era de Deus. Então, logicamente, que essas ideias conflitavam bastante com a postura, com os ideais do grande Império Romano. Então, à medida em que o Império Romano ele foi se desgastando, o cristianismo passou a ser mais tolerado, foi se tornando mais forte, até finalmente se tornar a religião oficial do Estado romano. Durante a Idade Média, a Igreja Católica dominava todo o cenário religioso. Ela era detentora do poder espiritual, ela também influenciava o modo de pensar das pessoas, a psicologia e as formas comportamentais de todo mundo. A Igreja também tinha um poder econômico muito grande, pois ela possuía terras, vastas extensões de terras, e até mesmo servos trabalhando nessas terras. Então isso dava à Igreja muita força. A Igreja se tornou uma instituição extremamente poderosa. O cristianismo se tornou religião oficial do Estado romano a partir do governo de Teodósio. Teodósio publicou um edito, ou seja, uma lei chamada de Edito de Tessalônica, no ano de 391. Por esse Edito de Tessalônica, o Império Romano acabou aceitando a Igreja Católica, acabou aceitando o cristianismo como religião oficial do Estado. O Império Romano, em plena decadência, tentando de todas as formas não sucumbir, procurou fazer reformas. Dentre essas reformas, essa grande reforma religiosa, digamos assim, aceitando o cristianismo como religião oficial do Estado. Uma vez que a força das ideias do cristianismo eram muito fortes e o Império Romano já não conseguia mais combater. Apesar de toda a perseguição, o número de cristãos aumentava cada vez mais. Então, nessa sua tentativa de não desaparecer, de existir e de procurar se reformar, o Império Romano acabou aceitando o catolicismo, ou seja, o cristianismo, como religião oficial do Estado. O poder da Igreja Católica se ampliou grandemente, se solidificou durante o período das chamadas invasões bárbaras, porque a Igreja conseguiu aliar-se a muitas dessas tribos bárbaras, até mesmo convertendo muitos deles. Evidentemente que o poder da Igreja se tornou extremamente forte, a Igreja se tornou extremamente poderosa. O prestígio crescente do clero foi favorecido pelo recebimento também de doações de terras, seja dos novos reis, seja dos novos fiéis. Então a Igreja ela foi expandindo o seu poder, foi expandindo a sua riqueza. Pouco a pouco a Igreja foi se transformando na maior proprietária de terras, na maior proprietária de feudos durante a Idade Média, aglutinando a maior parte do poder feudal. Com esse favorecimento, com essa encorpação, com essa força que estava sendo conquistada, a Igreja começa a se hierarquizar. Nós vamos ver aí então o surgimento do papado, com o Papa Leão X, que com a ajuda do imperador romano Valentiniano, estabeleceu seu predomínio sobre os demais membros da Igreja, isso no ano de 455.
O crescimento do poderio da Igreja Católica na Idade Média se evidenciou a partir do pontificado do Papa Gregório Magno, Gregório o Grande, que viveu de 590 a 604. Gregório o Grande, ele deu os primeiros passos para assumir o poder temporal na Itália, ou seja, assumir os bens materiais, os bens políticos, na região que se somou ao seu crescente poder espiritual. Então, o crescente poder espiritual da igreja, melhor dizendo, ele foi se corporificando, ele foi ficando mais forte com esse acúmulo de bens, com esse acúmulo de poder temporal. Então aí nós vamos ver já uma consolidação da Igreja Católica como a instituição mais poderosa do mundo medieval. Quero falar agora aqui para vocês sobre as crises enfrentadas pela Igreja Católica, porque nem tudo foram flores. Juntamente com esse enorme poder, essa enorme influência, tanto espiritual, quanto política, quanto econômica, vieram também as crises. Essas crises, logicamente, advindas de questões interesseiras, por conta de poder com os príncipes, nós vamos ver, e até mesmo questões de poder dentro da própria igreja, nós vamos ver as crises que foram enfrentadas pela Igreja Católica. Já uma instituição extremamente poderosa, extremamente rica, a instituição mais forte, mais duradoura da história da humanidade, da história da parte ocidental da humanidade e também a instituição mais forte durante a Idade Média. Então vamos falar sobre esses conflitos que aconteceram dentro da Igreja Católica durante a Idade Média. Afora alguns conflitos locais, a ascensão do poder eclesiástico, ela só encontrou uma resistência significativa no Império Bizantino. O Império Bizantino foi a parte oriental do Império Romano, a parte do Império Romano oriental, o Império Romano que foi dividido entre Ocidente e Oriente, tá? Entre Ocidente e Oriente. Então, a parte oriental, ela continuou adotando os mesmos princípios, ela continuou adotando as mesmas normas que eram aceitas durante a existência do Império Romano, enquanto este era unificado. Então nós vamos ver aí a questão do cisma do Oriente. Eu vou explicar para vocês o que foi esse cisma do Oriente. Tá? O cisma do Oriente, ele passa indubitavelmente pela queda do Império Romano Ocidental. Bom, a queda do Império Romano Ocidental não foi acompanhada pela parte oriental, cuja capital era em Bizâncio. Daí o nome de Império Bizantino. O cristianismo predominou também no Oriente, embora ele tenha se desenvolvido de uma forma diferente da parte ocidental. No Império Bizantino manteve-se a estrutura herdada de Roma, quando Roma ainda era um império único, ainda era um império enorme, unificado, não tinha divisão, era apenas o Império Romano. Então o Império Bizantino manteve a mesma estrutura herdada de Roma, com o imperador sendo o chefe da igreja. O imperador, no Império Bizantino, era o chefe da igreja. No Ocidente, com o fim do Império Romano, a igreja, ela aos poucos, ela vai apresentando uma liderança. E o Papa passa a ser o líder espiritual da igreja. Esse líder espiritual da igreja, que se tornou Papa, era o Bispo de Roma, o antigo Bispo de Roma, que assumiu o título de Papa, ou seja, Papai, o líder espiritual, o chefe de toda a Igreja Católica, o chefe da cristandade. No Império Romano do Oriente, em Bizâncio, não era assim. Como eu falei para vocês, ainda se mantinha a estrutura antiga, em que o imperador romano era o chefe da igreja. Então essas disputas de autoridade travadas entre o Papa do Ocidente e o imperador no Oriente foram inevitáveis e acabaram culminando na separação das duas igrejas, no ano de 1054. Essa ruptura, essa separação, ficou conhecida como o Cisma do Oriente. Cisma é uma palavra que significa ruptura, que significa separação. Então, esse foi o Cisma do Oriente, a separação da parte da Igreja Católica da parte ocidental e da Igreja Católica da parte oriental. A Igreja Católica da parte ocidental reconhecia a autoridade do Bispo de Roma, agora Papa, como o chefe da igreja, enquanto na parte oriental, em Bizâncio,
a Igreja Católica permanecia sendo chefiada pelo imperador romano, certo? A partir daí, surgiram então duas cristandades, a cristandade oriental e a cristandade ocidental, chefiadas respectivamente pelo imperador, em Bizâncio, e pelo Papa, em Roma. Muito bem. Com o tempo, as tradições e a própria organização do culto passaram a ter características distintas. Essas características elas foram se diferenciando com o passar do tempo. E a tradição seguida no Oriente foi chamada, acabou denominando essa igreja da parte oriental de igreja ortodoxa. É praticamente igual à igreja católica que nós conhecemos. Só que eles não reconhecem a autoridade do Papa. Eles reconhecem a autoridade do chefe ortodoxo, do líder ortodoxo, que é o líder da parte oriental da Igreja Católica, a chamada Igreja Ortodoxa. Vocês podem fazer uma pesquisa depois, faz uma pesquisa no Google, coloquem lá Igreja Ortodoxa e vocês terão maiores detalhes, verão a questão da hierarquização, podem ver até imagens, verão que são muito semelhantes à Igreja Católica que nós conhecemos. Vamos falar também de uma crise, agora uma outra crise que também perturbou muito o poderio da Igreja Católica, que foi a chamada questão das investiduras, ou querela das investiduras. Essa querela das investiduras, essa questão das investiduras, ela se deu basicamente devido a uma briga, ou devido a uma disputa de poder entre o líder da Igreja Católica, entre o Papa, o chefe da Igreja Católica, e também os soberanos. O poder desfrutado pela Igreja cresceu progressivamente, foi crescendo durante muito tempo, até o século X, quando surgiram então as primeiras contestações desse poder. Essas contestações foram significativas à estrutura da organização, destacando-se então essa questão das investiduras. Um dos grandes problemas da Igreja Católica durante a Idade Média era o seu aspecto feudal. Falei para vocês que a Igreja era grande detentora de terras e que nessas terras da Igreja possuíam até servos trabalhando, como nos feudos comuns, como nos feudos que eram dirigidos, eram dominados pelos senhores feudais. Então esse aspecto feudal da Igreja Católica foi um dos grandes problemas da Igreja, da organização. Os bispos e arcebispos, eles administravam as terras eclesiásticas e agiam como verdadeiros senhores feudais. Muitas vezes eles desfrutavam de grandes riquezas e também viviam de forma muito parecida com esses senhores feudais. Festas, bebedeiras e, enfim, um procedimento que em nada condizia com aquilo que a Igreja pregava. A humildade, pregava a temperança, pregava a paz, mas esses senhores feudais, esses bispos e arcebispos que dirigiam esses feudos, eles levavam uma vida semelhante às vidas levadas pelos senhores feudais da época. Ao mesmo tempo, os imperadores e os reis e os senhores feudais, eles intervinham decisivamente na eleição dos dignitários que iam para a igreja para favorecer aqueles que eles fossem leais. Muitas famílias ricas, dos senhores feudais, eles preparavam seus filhos para que seus filhos fossem membros da igreja, fizessem parte da alta hierarquia da igreja, uma instituição poderosa, uma instituição rica. Então muitos senhores feudais, eles primavam por isso, colocar seus filhos na igreja. E eles queriam colocar pessoas dentro da hierarquia da igreja, pessoas que lhes favorecessem os seus negócios, que não pegassem lá muito no pé, entendeu? Então aí nós vamos ver surgir essa questão das investiduras. Por entender que os abusos, que eram abusos por parte dos senhores feudais, o Papa Gregório VII, nessa época era um Papa muito forte, ele logicamente contestou, ele bateu de frente com essa decisão de senhores feudais, pessoas leigas, influenciarem dentro do funcionamento, do ordenamento hierárquico da igreja. O Papa entendia que o seu poder era um poder absoluto. Ele era o chefe da cristandade e competia a ele, e somente a ele, a total direção dos negócios eclesiásticos. Então, o Papa Gregório VII, um Papa forte e muito opinioso, ele não aceitava de maneira nenhuma essa intervenção
de leigos, essa intervenção de senhores feudais, essa intervenção de pessoas fora da igreja para indicar quem seriam os membros da igreja. Muito bem. Seus primeiros atos foram a expulsão da igreja dos bispos que por ele eram considerados indignos. Em seguida, ele proibiu que qualquer autoridade religiosa recebesse cargo das mãos de um leigo. Qualquer autoridade religiosa recebesse alguma indicação, algum cargo da mão de alguém que não fizesse parte da igreja. Esta última resolução atingia especialmente o imperador do Sacro Império Romano Germânico, em cujos domínios havia um grande número de feudos religiosos. Muito bem, então aí a gente vai ver que se dá essa questão e durante muito tempo essa questão ela foi se avolumando, essa crise foi se tornando cada vez maior e mais forte, uma espécie de bola de neve. Esse conflito foi continuado, ele continuou e quando não mais existiam protagonistas dessa questão da investidura, foi feito então um acordo entre os príncipes alemães e o Papa, que passou à história com o nome de Concordata de Worms. Concordata de Worms. Essa concordata foi assinada no ano de 1122. Foi um conflito desgastante, desgastou ambas as partes, tanto a igreja quanto os nobres. Mas no ano de 1112, finalmente chegaram a um entendimento através dessa concordata de Worms. Aí então nós passamos para uma outra crise, o chamado Cisma do Oriente. Algum tempo depois da concordata de Worms, surgiram novos conflitos que abalaram a estrutura da igreja. Esses conflitos eles se deram entre o papado e o Sacro Império Romano Germânico. Mas foi bem mais tarde, no século XIV, que se deu o conflito mais forte. Esse aí foi o indício do enfraquecimento do poder da igreja. Esse conflito se deu entre o Papa Bonifácio VIII e o rei francês Filipe o Belo. O rei francês Filipe o Belo, ele acabou arruinando o poder papal. Esse rei, ele era um rei absolutista, ele era um rei autoritário, ele era um rei que procurava impor a sua autoridade a ferro e fogo, se preciso fosse. Então a gente vai ver um conflito muito sério travado entre o poderio, o autoritarismo exercido pelo rei francês Filipe o Belo e a Igreja Católica, destacando aí o Papa Bonifácio VIII. Desse conflito resultou o surgimento de vários papas. E esses vários papas, o surgimento desses vários papas acabou quebrando, esmiuçando, pulverizando a unidade da igreja. Esse foi o chamado cisma do Ocidente. Nós vimos o cisma do Oriente, a separação entre a Igreja Católica Ocidental e a Igreja Católica Oriental, e agora nós estamos vendo um cisma ou seja, uma separação dentro da Igreja Ocidental. Filipe o Belo, ele era neto do rei São Luís, o rei francês São Luís. Ele havia dado ao trono francês a autoridade que faltava a esse trono, devido ao poderio dos nobres. O absolutismo do soberano francês chocou-se de frente com as ideias defendidas pelo Papa Bonifácio VIII, que, como continuador do Papa Gregório VII, tinha conceitos bem definidos a respeito da soberania papal. Depois dos choques causados pela imposição de tributos ao clero, porque Filipe o Belo impôs tributos, pagamento de impostos ao clero, e pela nomeação de um prelado papal, que contava com a confiança do rei Filipe o Belo, o Papa acabou sendo aprisionado por aventureiros. Ele foi aprisionado na cidade de Anagni, vindo a falecer logo depois. Depois do falecimento do Papa, o que Filipe o Belo faz? Ele escolhe para suceder um novo Papa. Ele escolhe então para suceder o Papa Bonifácio VIII, um novo Papa. Foi escolhido para sucedê-lo o arcebispo francês da cidade de Bordeaux. E a capital da Igreja Católica foi transferida. Ela, ao invés de ser em Roma, passa a ser agora na cidade de Avignon, na França. E aí, durante muito tempo, persiste esse cisma, essa separação, a existência de dois papas, até que nós chegamos a uma reconciliação, que se deu no chamado Concílio de Constança, no ano de 1417. Nesse Concílio de Constança, depois de assinado esse acordo, esse concílio, o papado voltou a ser estabelecido novamente na cidade de Roma.
E para nós encerrarmos, vamos falar da chamada Santa Inquisição. Os princípios básicos que norteavam a Inquisição remontam ao ano de 1184, quando pelo Concílio de Verona a Santa Inquisição tornou-se órgão de investigação e combate às heresias. Heresias eram todas e quaisquer ideias que se confrontavam contra a doutrina, ou seja, que contestavam a doutrina, que contestavam os dogmas da Igreja Católica. O Tribunal do Santo Ofício, ele definiu as atribuições que seriam exercidas pelos bispos, especialmente designados, que iriam atuar em diversos países. No ano de 1231, o Papa Gregório IX lança a bula Excommunicamus, que estabelecia a Santa Inquisição, a sistematização de leis acerca de crimes relativos à feitiçaria, blasfêmia, usura e heresias. Nesse período nós vamos ver muitas pessoas que eram acusadas de serem hereges e também de serem bruxas, principalmente mulheres. Vamos ver essas pessoas serem queimadas. Essas pessoas vão ser queimadas em praça pública, em fogueiras, nos chamados autos de fé. A Santa Inquisição, ela agia em processos que eram constituídos a partir de denúncias, de delações, de confissões. Isso que hoje a gente vê nessa Lava Jato fazendo essa tal de delação premiada. Durante a Inquisição existiam essas delações que eram feitas através de denúncias, de confissões, porque era considerado um crime muito grave você ser protetor de hereges, ou seja, acobertar hereges, acobertar ou fomentar heresias, acobertar ou fomentar heresias e também acobertar ou dar proteção a bruxos. Então havia toda uma histeria coletiva e durante esse período nós vamos ver muitas pessoas serem executadas em praça pública nos chamados autos de fé, serem queimados em fogueiras em nome da Santa Inquisição. Bom, assim nós terminamos a nossa exposição de hoje. A todos vocês um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até mais.